Gente, assim, eu vou tentar fazer um relato do durante, o antes e o acontecimento, porque não tem depois ainda, né? Porque a batalha ainda tem muita luta por vir ainda. Inclusive que ainda não encontraram todos lá e nem vai encontrar. Porque a Vale insiste em falar que foi 300, mas a gente sabe que passa muito disso por relatos assim de comunidades, até da pousada mesmo, que havia um casamento na hora. Eles falam que são só os proprietários e funcionários e alguns hóspedes, mas a gente sabe que havia um casamento na hora. Eu sou atingida pelo Rio Paropeba, que passa metros da minha casa, uns 300 metros. Sou atingida porque tive parente que infelizmente faleceu lá. Ela chamava Sueli Marcos, uma pessoa que, para mim, em questão de excluídos, ela vem da sociedade da cota de vaga por deficientes. Ela tinha uma doença degenerativa, estava lá por causa da cota de vagas de deficiente. Muito batalhadeira, trabalhava no almoxarifado. Então, para nós, enquanto comunidade, foi uma zona de guerra, porque a gente fica abaixo. Então, tipo assim, tem asilos de idosos lá, que eu moro na colônia. Então, tem muito idoso lá da época que tinha as colônias fechadas, que ainda residem dentro de colônias. Então, a minha colônia é a colônia Santa Isabel. Então, tipo assim, para nós, quando dá enchente, para nós era uma enchente normal, porque a nossa comunidade é uma comunidade de área de alagamento. Então, a gente sabia do risco, mas não sabia a gravidade. Até então, o grito para nós lá foi assim, rompeu uma barragem. Vai dar enchente na colônia, correu a Defesa Civil, pegou os idosos todos, tiraram do lugar e tal, mas depois que foi vendo a gravidade, gente, para mim, enquanto comunidade, é mesmo que eu acho que cada um de vocês aqui sabe aonde estava, o que estava fazendo no 11 de setembro. Para nós lá é a mesma coisa, é um atentado. Não tem um que sente para contar o que aconteceu, que não saiba o horário que estava e aonde estava. O relato começa assim, eu estava em tal lugar, é igual associar com o 11 de setembro. Então, para mim, é um atentado. E o atentado, todo dia ele se renova. A gente, enquanto comunidade, o MAB apareceu, porque estávamos em cego, em tiroteio, aquilo tudo era novo para nós, infelizmente. E daí foi se levantando as bandeiras da comunidade, começamos a correr atrás e fomos vendo. Daí, é todo dia, gente, eles colocam, tentam colocar a gente enquanto comunidade, um contra o outro, o tempo todo. Se você, por exemplo, a gente conseguiu que fosse feito relatório para o pagamento emergencial, as fichas, pelo Ministério Público, aí as pessoas ficam em dúvida, né? Liga lá e falam, não, isso não vale, isso acordado em juízo. Ontem, a gente fez entrega coletiva, a gente mobilizou as comunidades para fazer a entrega coletiva, né? Eles passaram o carro de som na hora, gente. Na hora para as pessoas desistirem e agendar, porque eles são bonzinhos. Eles vão lá na comunidade, dão cesta básica, tudo que você pede, eles dão. E depois vem, né, que a gente sabe que a Vale não brinca. Então, assim, está tendo surto de diarreias, vários casos, assim, meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 estudam numa escola que é menos de 150 metros do Rio. Professores internados com casos sérios de diarreia. E a gente tem a suspeita que a Vale está coliada com a Copasa, porque não está. Não dá. A Copasa não se pronuncia, não ajuda a gente enquanto comunidade e na hora que fala, não, a água da torneira está normal. E a gente recebe vários relatos de, até hoje a água está suja. Da gente mexer vídeo, que você mexe a água, o minério sobe, depois a água está limpinha, o minério está lá embaixo. Não, mas eles insistem em falar que a água está limpa, que não tem nada, não tem rejeito nenhum na água da Copasa. Aí,
dengue lá, a gente tá horrorizado de ver o tanto que tá. Já é normal num lugar que tem comunidade muitas casas, mas lá tá... Acho que até o cachorro tá pegando dengue naquele lugar, porque não tá dando para assimilar a quantidade de pessoas, quantidade de casos de dengue que tá tendo lá. E a tristeza, né, gente? Igual eu falei que a gente entrou aqui, essa sala acabou comigo, por quê? Porque quando aconteceu, eu não tive a imensidão da gravidade que foi. E daí, por a gente já viver, a gente que é de colônia, a gente já, igual a gente conversei com alguns aqui, a gente já vive o grito do excluído por causa do preconceito. As histórias de colônia são sofridas, são famílias que foram jogadas lá dentro por causa de uma doença. E nós somos herdeiros dessas histórias. O filho, o neto, igual lá a gente é tratado, eu sou filha de filho separado. Aí aquele lá é o filho separado. Aquele lá é o crônico. Então, todos se têm um nome além dos seus nomes dados pelos pais. Então, a gente já cresce com esse grito dos excluídos. Aí agora vem essa história mais ainda em cima de uma comunidade que já é fragilizada pelos seus preconceitos e que ainda tem o coronelismo. Então, assim, aí a gente levantou a bandeira e começou a correr atrás. Então, tipo assim, eu não tive, sabe aquela coisa do luto? Eu não quis ter o luto, eu quis ir atrás com a comunidade, agir. Isso tem matado a minha sede de justiça, de mostrar para o meu filho que ele tem que correr atrás de um lugar melhor, porque não pode ser assim. Então, ali, eu olhei ali, a Sueli deixou uma criança de 9 anos e uma moça de 19. E era uma pessoa muito guerreira, com uma doença gravíssima, que não tinha como... assim, um tratamento árduo e às vezes ela parava de andar, às vezes ela voltava a andar. Mas a Vale mantinha ela lá por causa da cota. Então, assim, ela foi encontrada, quer dizer, pedaços dela foi encontrada, porque ela parece que foi só metade da cintura para baixo. A gente não sabe onde está a outra metade. Porque há relatos de chamar um pai lá aqui, seu filho está lá, mas eu só tenho o braço. Isso é cruel. Isso é cruel com as famílias. E uma criança de 9 anos, como que você explica para uma criança de 9 anos que a mãe saiu para trabalhar e a mãe não está lá mais? Como que você explica para uma moça de 19 anos que ela vai ter que ter a guarda da criança de 9? Porque o pai não está presente, também abandonou a mãe por causa da doença. Então, assim, isso é o relato que eu tenho da minha família. Tem família lá que morreu 8. Tem uma moça que está junto com nós no movimento, que ela perdeu 3 irmãos, 4 primos, mais, acho que 3 amigos, né, Régis? São 11. Então, assim, o MAB veio muito acrescentar para a gente, enquanto para a gente não ficar alheios com essa Vale que está acabando com as nossas comunidades, com a credibilidade do ser humano. E é isso que eu tenho para falar, é isso. E o Rio, né, gente? Quem quiser depois, quiser ver aqui comigo, a Vale paga pessoas para limpar o rio, para não ver a catástrofe que está no rio. É vários peixes, bois... porque tem gente que tem criação de boi na beirada do rio, eles estão falando que vai cercar e nunca quis cercar, que o boi estava acostumado a tomar água do rio. Então, eles estão pagando pessoas para passar de barco todo dia de manhã cedo e colhendo na beirada do rio os peixes mortos, os bichos mortos. Tinha muita capivara na beira do rio, não tem mais. Aí, depois, se vocês quiserem ver as fotos, eu tenho aqui. Tá? Para mim, é isso. Então, começando pelo rompimento de Mariana, né? Mariana rompeu a barragem de Fundão. A gente, no Espírito Santo, principalmente as comunidades pequenas, a gente não tinha nem noção que existia essas barragens a montante, a sistema de montante, e que isso poderia romper e acabar com a bacia do rio. Eu vendo uma comunidade tradicional pesqueira, que moram 82 famílias, e todas elas
viviam da pesca. A economia girava 100% em torno da pesca. Então, passaram-se alguns dias, chega-se a lama de Mariana no Espírito Santo. A gente não sabia o que fazer, não sabia para onde correr, não sabia quanto tempo ia durar, que é a pergunta que não calava nem na boca das crianças. Quanto tempo vai durar? Né? Eu sou filha de pescadores, eu nasci e criei na beira do rio, criei meus filhos na beira do rio e me peguei com meu neto de 5 anos me perguntando, vovó, quando que eu vou voltar a tomar banho no rio? A alimentação era peixe 3 vezes por semana e agora eu não posso mais comer peixe, né? A gente de filhos de pescadores então, a gente nunca precisou comer um peixe que fosse na geladeira. A gente comia só o peixe fresco, né? Então se pega nessa situação. Aí vem a empresa, vem a Vale negociar com as famílias. Não, dentro dessa comunidade temos 22 atingidos, que são os pescadores que têm o registro geral de pesca. Os outros que não têm o registro não são atingidos. Não teve nada, não perdeu nada. Aí vem a parte, né, da indignação, da rebeldia, do interesse pelo que estava acontecendo, o que é rejeito de minério, o que é metal pesado que está na água, quais os danos que isso pode trazer para a nossa comunidade. Então a gente percebeu que se a gente não arregaçasse as mangas e partisse à luta, a gente teria, assim, trocentos direitos violados, né? Aí foi então, até então, que eu, em meio a uma reunião com a Vale, eu fiz a pergunta, como ficaria, né, as outras famílias? E eles falaram, não, vocês não têm direitos. As famílias ribeirinhas não têm direito nenhum. Aí eu usei até assim, uma palavra mal falada e falei assim, eu mostro vocês, eu paro essa porra desses trilhos sozinha. Porque a nossa comunidade ela é presa entre o Rio Doce, no meio da comunidade tem os trilhos da Vale que leva todo o minério que sai por navios do país. Automaticamente, a gente trancando os trilhos, a gente não estava trabalhando porque não tinha o rio. Trancando os trilhos, a Vale também não trabalhava. E aí a gente se organizou e começou a parar os trilhos para dar prejuízo para a Vale. Como reflexo, veio a criminalização dos militantes. Eles usam tanto golpe baixo, que além da gente que estava na linha de frente mesmo para poder parar os trilhos, foram processadas pessoas que nem estavam no local no dia. A gente tem dentro de uma comunidade pequena, a gente tem 12 pessoas processadas pela Vale. Uma estava na sala de parto no momento que nós ocupamos o trilho, e a outra estava no velório do pai, a 200 quilômetros fora da comunidade. E algumas outras que foram processadas simplesmente porque chamaram a Vale de criminosa. Daí, então, começa, a partir do momento que a gente ocupou trilhos várias vezes, dando a ela um prejuízo que foi calculado em 5 milhões por hora, passou-se a ser negociado com a comunidade, passamos a ser reconhecidos como atingidos. Mas no número de reconhecidos como atingidos, os que não eram reconhecidos eram 90% mulheres, porque o trabalho da mulher não serve para a empresa. Ele não é reconhecido por uma multinacional. O trabalho da mulher pescadora, o trabalho da ribeirinha, a lavadeira de roupas, isso não existe para uma multinacional. Numa reunião com 90 mulheres, a gente ouviu, nós não somos acostumados a negociar com mulheres, nós não somos acostumados a mexer com gente. Nós mexemos com mineração e com homens. Aí a gente vem, assim, né? Me tiraram o meu trabalho, me tiraram tudo que eu tinha, porque o rio para nós era o trabalho, era o lazer, era tudo, era tudo. E ainda vem me tirar, querer me tirar o restinho de dignidade, de dizer, eu sou mulher, eu sou pescadora sim,
Eu sustentava meus filhos com o rio. E automaticamente isso era um defeito, né? Para a Vale, o titular da casa tinha que ser o homem. E as famílias que não tinham um homem para negociar com a Vale eram ignoradas. Simplesmente ignoradas, né? Então, o processo de Mariana demorou para a gente ter conquistas, porque a gente, quanto atingido, teve que brigar até mesmo com o Ministério Público para que ele assumisse a nossa luta. Num primeiro momento, era só os atingidos quanto a multinacional. A gente não tinha amparo nenhum das entidades jurídicas. E aí veio o processo de enrolação. Como até hoje Mariana não tem nenhuma família reassentada. Compraram-se os terrenos, começaram as construções, mas nenhuma família foi reassentada ainda. Dentro de Mariana, eu falo porque eu já estive lá várias vezes, dentro de Mariana, as crianças que foram desabrigadas, elas não puderam mais estudar na mesma escola que as outras crianças, por causa de bullying. Porque a Vale, a Samarco, era a menina dos olhos de ouro de Mariana, porque empregava muita gente. E explicar para esse funcionário que a mina não estava ativa, que ele estava sem trabalhar, por causa do rompimento da barragem, fazia dos atingidos os culpados. Então, houve um processo de opressão, até mesmo que a gente, como militante, reconhece que o funcionário que está sem trabalhar também é um atingido. Mas ele não reconhece que o atingido tem direito. Então, foi assim, uma crise, eu falo uma crise social muito grande, muito difícil. E a gente tem dificuldades até hoje com Mariana, né? E de lá para cá veio todas as cidades ribeirinhas que dependiam do rio, igual Valadares. Valadares, a captação de água era toda do Rio Doce. Colatina, a captação de água era toda do Rio Doce. A minha cidade era toda do Rio Doce, né? E a gente teve que conviver, tomar aquela água mesmo, né? No conceito da Vale, de qual área era atingida, o norte do estado, a lama via até uma certa comunidade, dali ela pulava por cima e pegava só a regência. Aquelas comunidades ali do meio, de São Mateus, que é Foz Norte, Aracruz, que é Foz Sul, elas não eram atingidas. A lama acho que passou por cima, né? Para chegar lá em Regência, porque Regência estava... Os olhos do mundo estavam virados para Mariana e para Regência. Então, nesse trecho ali não tinha atingido. A lama estava lá e estava lá, né? Era importante a Vale trabalhar lá. E durante todo esse processo que a gente teve que fazer várias reivindicações para sermos reconhecidos como atingidos, vieram todo tipo de violação, né? Violava-se o direito de ser mulher e ser trabalhadora. Violava-se o direito até de ir e vir. Eu tive na porta da minha casa um segurança da Vale durante 5 noites seguidas. Ele estacionava o carro na porta da minha casa, tirava fotos da minha casa, tirava fotos do meu quintal, até dos meus cachorros. Porque meus cachorros eram guerreiros e eles iam para cima do trilho junto com a gente. Né? Inclusive, eu perdi um labrador de 14 anos porque tomou a água do rio, porque a gente não conseguia segurar ele, porque ele foi criado assim, né? Ele adoeceu e morreu. E ameaças, eu já fui ameaçada de morte pela Vale 2 vezes por puxar a luta dentro da minha comunidade. Eu já fui ameaçada direta e indiretamente por militar, tipo assim, vou te dar um conselho. Cala sua boca, não se posiciona contra a Vale que você vai morrer. Com essas palavras, é um conselho de amigo. Se você continuar, você vai morrer. Tentaram me desmoralizar diante da minha comunidade, uma pessoa da Vale, que até então estava chegando naquele momento, de dizer, essa mulher não é daqui. Um nativo daqui não chama a Vale de assassina. Então, eles tentavam mostrar a soberania que a Vale tinha
o controle que a Vale tinha dentro das pequenas comunidades. E isso para a gente é uma violação sem tamanho, né? E aí eu sou escandalosa mesmo e eu falei, já me roubaram tudo, minha dignidade, minha identidade, vocês não vão roubar não. Vocês não vão tirar isso de mim. Né? Eu sou legítima daqui, eu tenho os pés na lama, porque eu moro a menos de 20 metros do rio. Os meus pés estão dentro da lama, eu falo com autoridade de atingido. E eu não aceito burlarem o meu direito. E assim foi a luta, fomos seguindo. A partir daí, a gente começou a ter os problemas de saúde, porque Mariana, o rompimento de Mariana, os problemas de saúde começou a vir de 6 a 8 meses depois. Né? A gente tem muita contaminação em pele, muito problema digestivo, a gente tem queda de cabelo, surtos de dengue, a gente tem um índice altíssimo em Aracruz de câncer de mama masculino causado por metal pesado. E simplesmente isso, os médicos da Rede SUS são proibidos de dar laudos, que isso vem da água. Quando a gente encontrava ainda um médico cubano, ele falava, procura outro jeito, porque isso é causado por metal pesado, mas a gente não pode dar laudo. Agora nem isso a gente tem mais, né, os médicos cubanos. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem quanto militante, quanto morador, quanto atingido, quanto mãe, essa preocupação, porque como vai ser dessas crianças, quem vai ser dessas crianças daqui a 10 anos, porque as doenças eram previstas a longo prazo, né? Com 2 anos a gente já começou a ter, no caso, o aumento do câncer, com 2 anos. Como vai ser daqui mais 3 anos, daqui mais 5 anos? O que vai ser dessa população? A gente não tem uma noção, a gente não tem um apoio, né? Em 2016, eu participei do Grito dos Excluídos em Vitória, que era a capital, né? E assim, de cima de um trio elétrico, você vê seu rio morto, que a gente usou, né? Um TNT, várias pessoas por baixo que balançavam ele, e o TNT marrom na cor da lama. E assim, você vê de cima de um carro de som, de um trio elétrico, o seu rio morto. E todo aquele aparato em volta, que eram as pessoas que dependiam daquele rio. E centenas de pessoas com a interrogação na mão, aí cai a sua ficha, né? Cadê as respostas? Nas pequenas comunidades que as pessoas têm pouca instrução, elas não sabem nem qual é a pergunta. O que eu preciso saber hoje? Como que eu vou viver? O meu gado que toma água do rio, o leite dele está contaminado? Se está contaminado, eu não tenho o que dar para os meus filhos. E a gente não tem essas respostas. A gente sabe que está contaminado, mas a gente não tem as respostas, né? Então, isso é coisa muito séria. Ainda temos lá a beleza da Fundação Renova, que foi fundada para fazer o elo entre empresas e atingidos. A Vale nos apresentou como uma entidade que não tivesse nada a ver com ela, no entanto, os diretores da Fundação Renova são 3 da Vale, 3 da Samarc e 1 da BHP. Tem nada a ver, é uma entidade independente, né? Nada a ver com as empresas. E a partir da Fundação Renova que deu-se uma continuidade ainda maior de golpes baixos. Comunidades pequenas apareciam, até homens lindos para namorar as mocinhas, para poder saber qual era o plano de ação da comunidade contra a empresa. Até esse nível a Vale baixa, né? E as picuinhas, as fofocas, a desorganização de um povo que já estava difícil fazer, organizar o povo para junto buscar pelos seus direitos, era o que eles conseguiam fazer mais fácil. Intimidar, ameaçar, cooptar pessoas, passavam-se nas nossas lideranças, que são líderes
comunitários, que são pessoas que se destacam na comunidade, no processo organizativo, oferecia-se dinheiro. Se aceitasse, estava feito. Se não aceitasse, ameaçava. Né? É meta. Cada uma comissão de atingido, eles cooptar uma pessoa. É meta da Vale. Então, isso atrapalha muito o processo organizativo. Muito, muito, muito. E aí, é isso. A gente vem de inúmeras violações de direitos, a gente vem de inúmeras questões de saúde que ainda a gente não tem resposta, a gente vem de inúmeras famílias que estão ainda sem ser reconhecidas como atingido, ainda sem ser reassentadas, e o processo está muito, muito, muito lento. Mariana é isso, indignação. Hoje, com Brumadinho, a tendência é esquecer Mariana, porque Mariana foi crime e Brumadinho foi massacre, né? Então, a tendência é esquecer Mariana. E aí, rompeu Brumadinho. Fechei minha casa dia 27 de janeiro e me mudei para Brumadinho. Hoje eu trabalho em Brumadinho, acompanhando os municípios que foram atingidos e fazendo esse trabalho, primeiro de acolhimento, né? Solidariedade, e agora a gente está no processo organizativo. Nesse processo facilitou bastante, o Ministério Público chegou junto, o movimento social chegou junto, defensorias públicas do Estado e da União chegou junto. Então, a gente teve, em 15 dias, a gente já teve algumas conquistas, que foi o reconhecimento de toda Brumadinho como atingida e das comunidades ribeirinhas, 1 quilômetro a cada margem do rio, todos que moram nesse perímetro têm o direito de ser reconhecidos como atingidos. E conseguimos também uma vitória muito grande que a gente não pode deixar de citar, é o direito das comissões de atingidos fazer os cadastros dessas famílias. Os próprios atingidos fazem o cadastro e tiveram o direito de fazer a entrega coletiva para a empresa, mediante a presença do Ministério Público. E é por aí que ela começa a deslegitimar e desorganizar. As comissões ligam para agendar a entrega coletiva e elas falam que isso não é legal, que não existe isso no acordo judicial. Eles falam que os formulários preenchidos pelas comissões são falsos, que só serve o cadastro feito com eles. E nesse cadastro feito com eles, a gente já tem inúmeras denúncias que existem. Você se sente um atingido? Aí, antes do atingido assinar, ele fala assim, cuidado que a Polícia Federal vai te buscar depois. A gente tem essas denúncias. Então, as pessoas temem não entregar o formulário coletivamente e ele não dá resultado, e temem ir no posto da Vale. Então, algumas famílias já falam, eu não quero esse dinheiro é um dinheiro sujo de sangue, eu não vou, o rio, ele não se fala mais o rio Paraupebas, fala o rio de lágrimas, que é assim que se fala nas comunidades. A gente tem comunidades inteiras que sobreviviam da agricultura. O município de Mário Campos, ele é responsável pela verdura, 40% da alimentação de Belo Horizonte. E hoje não tem água para molhar. Não tem recurso nenhum para manter essas hortas. E essas famílias estão vivendo de doações. E a Vale não está nem aí. Ela não está nem aí. Então, isso é muito preocupante. Os mais afastados um pouquinho do local do rompimento, vem a parte das doenças. São Joaquim de Bicas, no primeiro trimestre do ano passado, tinha valor X, número X de dengue, casos de dengue, tanto a comum quanto a hemorrágica. Final de fevereiro estava com um número de 1.400% superior a isso. Não se vê mais um tucano às margens do rio Paraupebas, não se vê mais uma capivara, não se vê mais os macaquinhos, que era o cartão postal dos sitiantes que vivem ali. A natureza, com a sua imensa sabedoria, o urubu não come nenhum animal que morre nessa contaminação, ele não belisca. Então, se a Vale não chegar primeiro, é a própria comunidade que tem que recolher esses animais e enterrar, porque a natureza não toma conta disso. Aí se tira o nível de contaminação.
O que fazer com escola a 150 metros do rio? O que fazer com casa a 5 metros do rio? Famílias com 14 filhos que dependiam do rio para tudo e ainda tomam banho nessa água. E a empresa entrega para as famílias uma nota técnica do IGAM garantindo que não existe metal pesado na água. Encerro aí minha indignação.